Ô Regis, o que eu queria te perguntar é que, assim, evidentemente você é um renomado crítico musical, mas eu vi você falando numa entrevista que a música e o futebol são paixões, não sei se equivalentes pra você. Totalmente. Define pra gente, então, por que você seguiu o caminho da música e não do futebol, por exemplo, de falar de futebol, por exemplo. Na verdade, o que aconteceu é o seguinte, eu sempre gostei muito de futebol e música ao mesmo tempo. Mas a minha entrada na música, ela foi completamente acidental. Porque eu era dentista, né? Aliás, eu fui dentista por 20 anos. E, num determinado momento, eu recebi um convite para escrever numa revista de guitarrista, chamada Cover Guitar. E ali, eu nunca tinha escrito em lugar nenhum, me pediram, faz uma crítica de disco. Aí é bola de neve. Aí depois eu virei repórter, depois eu virei editor, depois editor de várias revistas ao mesmo tempo, depois diretor de redação. Então, foi uma bola de neve. Uma construção. E o futebol, na verdade, eu sempre joguei de uma maneira amadorística, né? Nunca tentei, vou tentar participar lá da peneira. Da peneirinha. Não, isso aí não. Mas assim, eu sempre fui um entusiasta ferrenho, tanto de futebol quanto de... E eu joguei a minha vida inteira como goleiro. Então, por isso que hoje eu vejo os goleiros brasileiros hoje, fora de brincadeira, eu tenho vontade de chorar. Jandrei, pra você... O Jandrei, como goleiro, ele está entre um porco-espinho no gol e você colocar um extintor de incêndio no gol. Tá entre esses dois. Assim. Tá de brincadeira. Aliás, eu tenho uma coisa que eu abomino, foi o cara que falou que goleiro tem que saber jogar com os pés. Rogério Ceni falou isso. Então, pois é. Não, Rogério Ceni... O Neuer. O Rogério Ceni foi um goleiro extraordinário. Assim, ele como técnico, um horror total. Mas assim, foi ele que criou isso mesmo? Não, ele contratou o Jandrei porque ele sabia que jogava com os pés. Não, e você sabe o que é o pior, não foi? Cara? Foi. Não, e você sabe o que é o pior, cara? Se você for analisar na prática, um goleiro que sabe jogar com os pés não serve pra nada. Porque ele serve o quê? Mas ele serve mudança da regra, que não pode pegar com a mão, com não, atrás, mas sabe qual que é o problema? Não, porque na verdade o goleiro que sabe sair jogando, ele faz um passe efetivo do meio-campo pra frente. Ele sempre rola a bola pro zagueiro. Pô, isso qualquer um faz. Tirando o Marcos, por exemplo, do Palmeiras, que parecia que tinha 2 pernas esquerdas e 10 polegares. Aquele lance lá dele furando contra o Vitória é épico, né? Não, o Marcos jogou, ele mesmo reconhece isso. Então, assim, você priorizar um goleiro que sabe sair jogando com os pés em detrimento a outros quesitos, aos fundamentos, absurdo total. Cara. Você, como goleiro, gosta da saidinha? Péssimo. Total. Porque a saidinha, que eu chamo de saidinha suicida, que era o que o professor Diniz fazia, que aquilo ali é suicídio. Total. A saidinha suicida, ela precisa ter jogadores que saibam se posicionar e saibam resolver numa questão de tempo muito pequena, tomar a decisão correta. Então não adianta você ficar ensaiando saidinha se o teu lateral esquerdo, por exemplo, não sabe fazer contas básicas de aritmética e ele não sabe onde se posicionar. E outra, a saidinha, ela só é eficiente quando o outro time adianta a marcação. Aí ok, porque aí você pega lá na frente mais espaço. Mas ninguém sabe fazer isso. Tirando o Barcelona e o Bayern de Munique que fazia, sabia? Aí você vê, cara, os caras do Velo Clube tentando fazer saidinha. Sei lá, Sampaio Correia. O Remo tentando fazer. Para, meu. Para. E aliás, foi o jogo, a Inter de Limeira, nesse último jogo, Apertou o São Paulo apertou a saída de bola o tempo todo. É? Eu arrisco dizer que se o São Paulo tivesse com o Jandrei no gol e não o Rafael, talvez o São Paulo tivesse perdido o jogo. Pela quantidade de risco que toma. Sim. E o Rafael é melhor que ele, goleiro. E tem uma questão que o Jandrei me surpreende sempre. Eu acho que eu jamais vi o Jandrei encaixar uma bola. Pode ser aqui. Não, mão de pau. Mão de pau. Mas ele nem tenta. É uma coisa de. É uma formação dele. Né?
E o Goleiro nosso, não e o- encaixa, e o mano. nosso goleirinho também titular, Rafael, o que que você acha? Rafael, ele também tem o péssimo costume de espalmar a bola pro meio da Ele área. coloca em jogo, não põe para escanteio, não é isso? É que ele parece que não é tão. Não tem Mas uma, joga uma pra- grande envergadura, né? Ele, não- E ele, é sai, alto. e ele mas- saindo no alto também é meio. É. Mas, aí nem é uma questão de Foi o envergadura, é uma lance questão do de gol. posicionamento e Botafogo. de fundamento. Santos. Ele é o melhor goleiro que apareceu no São Paulo depois do Rogério. É. É o Tudo Rafael. bem, mas até aí. O melhor é um exagero, né? Eu diria que é o menos pior. Ah, É. Mas, Não tem. vamos lembrar. Não, Vou- claro. Não, melhor não. Volpe. Não, claro que é o melhor. Teve Perto o dessa galera Hernan aí. Ribeiro, lembra? É. O Felipe Felipe Alves, o Sidão. Sidão. Sidão deve ser muito gente boa, mas. Sidão é gente boa, mas não dá. Aliás, o que fizeram com o Sidão foi Não, aquilo é aquele uma episódio sacanagem. da Globo foi uma das coisas mais vergonhosas Foi mesmo. da história Ele da TV processou e brasileira. ganhou, né? Foi mesmo. Ele processou e ganhou. Processo, lógico. Ganhou uma grana. Passa a ser exposto ao ridículo. Ô, Sabe um Regis, goleiro que ia cair muito bem? Qual? Eu Tricolor? falo isso, cara, o Walter, que era do Corinthians e que Foi pro depois foi. Mirassol Tá agora. no Mirassol Acabou agora. no Acabou de Mirassol, ser acabou contratado. no Mirassol. pro lugar Walter, do cara, eu Mirassol. acho o Walter um excelente goleiro. É que o Walter, depois que ele saiu do Corinthians, ele foi para uns times que chama gol, né, cara? É. Cuiabá, É. não dá. Agora é Mas Mirassol. assim, o Walter salvou o Cuiabá inúmeras vezes. Sim. É o verdade. Walter é um goleiro que eu acho que Eu gosto do goleiro do Corinthians, o Hugo Souza. Eu também Acho que é gosto. um bom goleiro. ele tá numa Grande. boa fase. É. Ele botou a cabeça no lugar. Sim, exato. Inclusive, o Hugo Souza é a prova definitiva de que todo time tem que ter uma equipe de psicólogos. Aí, ó. Sim. Porque o Hugo Souza São só Paulo não está tem, por na sinal. fase que ele está agora Que botou a porque ele cabeça. botou a cabeça no lugar, né? Parou com aquele deslumbre e teve o acompanhamento de uma equipe de psicólogos. Sem dúvida. É. Pois é. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, A diretoria e o Zubeldia dispensaram uma equipe permanente de psicólogos. Diz que é só sob demanda. Essa é a ideia da psicologia que Não, eles é um têm. absurdo Só quando total. você tá com um problema, então É, agora não vai. é, é. Como Não, se não fosse algo permanente. Não, e é do dia a dia. E tem que ser feito um acompanhamento do dia a dia.